Então hoje vamos ouvir um bocadinho a palavra de Deus acerca de quem é o nosso inimigo. Vamos ver quem é o nosso inimigo em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Grande dragão, antiga serpente, Diabo e Satanás. Ele é o nosso inimigo, que engana todo o mundo. A missão do grande dragão, da antiga serpente, do diabo, de Satanás, é enganar todo o mundo. Então, já sabemos que este espírito maligno, a missão dele é enganar todo o mundo. Quais são os seus empregados? Efésios capítulo 6. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quem são os empregados de Satanás? São os principados, são os potestades, são os príncipes das trevas, são as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando nós vimos uma pessoa a fazer mal a outra, propositadamente, com malícia, então nós estamos a ver aí um empregado de Satanás, uma hoste espiritual da maldade. Quando acontece uma calamidade em qualquer sítio, como está a acontecer agora, aí nós vemos um principado, vemos uma potestade a agir para trazer mal. Essa potestade é emissária de Satanás. Quais são as obras dele? 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos. Quais são as obras do diabo? Prender as pessoas, pô-las, maniatá-las, fazer delas seus escravos. Esta é a vontade de Satanás. É a vontade do diabo. E o diabo utiliza dos seus principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Utilizando estes emissários seus, ele quer prender as pessoas, amarrar as pessoas à vontade dele. Então nós temos que conhecer as táticas de Satanás. Muitas vezes as pessoas, elas são impulsionadas por Satanás. Quais são os cuidados que nós devemos ter com o diabo? Efésios capítulo 4. Versículo 26. Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Portanto, qual é o cuidado que nós temos de ter? Não dar lugar ao diabo. Já vimos que o diabo é o dragão, a antiga serpente, Satanás. E nós já sabemos que ele tem emissários, tem empregados, que são os principados, as potestades, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade. E nós já sabemos que as obras dele é fazer tudo o que é mau, utilizando os seus emissários. E agora nós temos que ter cuidado para não darmos lugar ao diabo, para não lhe darmos a oportunidade de ele fazer o que ele quer. Mas há uma arma que nós podemos ter em nós, que se chama o Espírito Santo e a unção de Deus, poder de Deus, que pode vencer o diabo. 1 de João, capítulo 2. E versículo 20 e 27. Este versículo 26 também fala sobre esta parte. Vamos ler o versículo 20, 26 e 27. E vós tendes a unção do Santo, Santo com letra maiúscula, refere-se a Jesus Cristo. E sabeis tudo. Quando nós somos cristãos, temos o Espírito Santo de nós,
Então o Espírito Santo veio também para quê? Para nos revelar. Então nós muitas vezes temos a sensibilidade espiritual de reconhecer onde é que o diabo está, como é que ele se está a manifestar. Por isso nós lemos lá em Efésios capítulo 6 que nós não temos que lutar contra o diabo, mas sim contra as suas astutas ciladas. E a unção de Deus dá-nos revelação, dá-nos uma perspectiva de perigo quando o diabo ele está a agir. Quando, por exemplo, num lar acontecem muitas circunstâncias, constantemente, nós vemos que isso é influência de Satanás. Nada corre bem. Está sempre tudo a correr mal. É o diabo que está lá. No trabalho, está sempre tudo a correr mal. É o diabo que está lá. Na escola, está sempre tudo a correr mal. É o diabo que está lá. No país, tudo corre mal. É o diabo que está lá. Então, o que é que nós temos que fazer? Reconhecer que é a influência dele, para depois nós o combatermos. Então, nós temos a unção do Santo. Diz aqui, versículo 26, e estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele, de Jesus Cristo, fica em vós. E não tendes necessidade de alguém que vos ensine. Quer dizer, esta palavra está a referir-se, não precisamos que o mundo nos venha dizer, ensinar alguma coisa. Nós temos a unção de Deus, a unção de Jesus Cristo, que já nos vai revelar quais são os perigos. Porque o mundo nunca nos vai ensinar como combater contra o diabo. Mas a unção sua, não é? Estávamos a ler na segunda parte. Vou ler novamente o versículo 27. A unção que vós recebeste dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então, a palavra de Deus está-nos a dizer como é que nós devemos fazer. Ter a unção de Deus, permanecer em Jesus Cristo, nós vamos vencer o nosso inimigo. E como é que nós vamos fazer então? Vamos agir, pastor. Nós temos a unção de Deus, mas como é que vamos fazer? Bem, nós temos que falar sempre. Há uma forma de combater o diabo, é falar. Uma pessoa que não fala, é difícil ela combater o diabo. Eu nunca li na Bíblia que alguma pessoa com problemas de falar, não é? Podíamos dizer um mudo, ele tivesse feito alguma proeza. O diabo é espiritual, só se combate com palavras, e as palavras são espirituais. Portanto, temos que falar a palavra. Portanto, se nós ficarmos calados, deixamos ele fazer tudo o que ele quer. Às vezes parece que é assim um bocadinho esquisito, nós estamos a falar para uma coisa que é invisível ao nosso olho. Nós não vemos. Mas funciona. Não é? Funciona. Falar funciona. E se nós falarmos coisas boas, funciona. Se falarmos coisas más, funciona. Então, porque não há nada de funcionar para o diabo? Funciona. Nós para ele não vamos falar coisas que sejam feias, no aspecto de palavra, de palavrões, mas vamos falar a palavra de Deus. Vejam lá como é que Jesus falou. Mateus 4:7. Como podemos vencer o diabo? Temos a unção de Deus em nós. E agora? Não chega só a unção, temos que usar essa unção através das palavras. Mateus 4, versículo 7. Estamos aqui uma palavra, um texto acerca da tentação de Jesus. E o diabo estava a tentar Jesus. E diz aqui no versículo 6 e 7. E disse-lhe o diabo, certamente: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus podia ter ficado calado. Mas Jesus falou. Disse-lhes Jesus. Digam comigo. Disse-lhes Jesus. Está a ver? Jesus não ficou calado. Ele tinha a unção. Jesus tinha a unção de Deus. Mas a unção não fez nada. A unção de Deus sozinha não faz nada. Nós temos a unção, mas temos que falar. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós,
Mas só o Espírito Santo dentro de nós não faz nada. Quer dizer, faz-nos mais santos. Mas nós precisamos utilizar essa unção falando. E Jesus disse-lhes Jesus, também está escrito. Quando nós falamos a palavra para o diabo, a palavra de Deus para o diabo, nós estamos a combater, é a arma que nós temos, é a palavra de Deus. Não temos que lutar contra o diabo com armas carnais, mas sim com a palavra de Deus. Olha, temos aqui uma boa exposição bíblica do que é falar a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quando às vezes nós somos suscetíveis de dar lugar ao diabo, como nós lemos, não deis lugar ao diabo, nós estamos muito, muito irritados, estamos quase a perder o controle, nós estamos a dar lugar ao diabo. Então nós não podemos deixar que o diabo tome o controle de nós. Esta semana fomos sepultar uma pessoa da nossa família que se enforcou. Ela deu lugar ao diabo. Pôs pensamentos na cabeça e tantas vezes falou, tantas vezes disse que ia fazer aquilo que fez. O diabo estava lá, no coração dela. Ela dizia, qualquer dia ponho-me uma corda ao pescoço, qualquer dia ponho-me uma corda ao pescoço. Tantas vezes disse aquilo que deu lugar ao diabo. E o que é que o diabo fez? Fez com que ela tomasse uma atitude do principado, do potestade, do príncipe das trevas, cegou a mente daquela pessoa e levou-a a tomar uma ação que foi o fim dela, a morte. Não há salvação possível para aquela pessoa, já partiu para a eternidade. Ela deu lugar ao diabo. Eu estou a dizer que nós não podemos dar lugar ao diabo. Quando às vezes nós damos lugar ao diabo, ficamos demasiado exaltados, podemos entrar em descontrole. Então nós não podemos dar lugar ao diabo, temos que ter cuidado. Temos a unção de Deus, temos que falar a palavra de Deus. Se nós estamos mesmo já a ficar descontrolados, nós temos que parar, refrear a nossa boca. Dar uma volta, sair, fazer qualquer coisa, mas não deixar que essa ira, essa influência fique dentro de nós. Não é, nós vamos entrar em descontrole. E é o que o diabo quer. Ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso a humanidade hoje está em conflito por causa disso, de dar lugar ao diabo. São os principados, os potestados, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade. Quando nós estamos a ver assassinos em massa, às dezenas, uma pessoa a cortar o pescoço à outra, o que é aquilo? É o diabo, ou não é? Aquela pessoa que tem coragem de estar a matar outra, e a outra a chorar e a clamar por misericórdia e ele a matá-la, o que é que a Bíblia diz? Nós temos que vencer o diabo. Não podemos dar lugar ao diabo. Aquela pessoa está altamente possessa do diabo. Então nós temos que hoje nos agarrar à palavra de Deus e viver de uma forma que o diabo não tenha qualquer alternativa na nossa vida. E por isso nós devemos condenar as palavras más. Isto é, anular o poder dessas palavras. Porque elas têm influência sobre nós. Quando alguém lança uma palavra contra si, se você não anular essa palavra, mais tarde ou mais cedo ela vai se concretizar. Mesmo que nós não queiramos. Não importa. Nós podemos dizer, eu sou um cristão, um filho de Deus, nada me vai acontecer. Se você não anular o poder da palavra, ela está em movimento. Não é por ser cristão que você não vai, se você entrar em descontrole em alguma situação, não é por ser cristão que você não vai cometer erros. O título não diz nada. O título só dá a conhecer aquilo que nós somos. Mas nós temos que ter controle de nós mesmos. Então, há que ter atenção a estas coisas. Condenar as palavras que são ditas contra nós, se nós tivermos conhecimento delas. E quando não temos conhecimento, nós podemos anular na mesma, porque certamente haverá pessoas que não gostam de si. Mesmo sem você ouvir, se calhar há pessoas que disseram coisas acerca de si, falaram sem você ter conhecimento, e você tem que quebrar o poder das palavras que alguém tinha dito, mesmo sem você saber. Amém?
Quando a vida de nós não está a correr bem, parece que tudo está emperrado, está ali, a coisa não funciona, não anda, não está ali, aquilo anda ali, naquela situação, não sai dali. Estamos mesmo a ver que é palavras. E o que é que nós temos que fazer? Quebrar o poder das palavras que alguém falou contra nós. Nunca há de ser ninguém na vida. Pronto. O filho nasce, cresce, vai crescendo e nunca desenvolve. Os outros passam, os outros fazem proezas, os outros sobem, os outros... E aquele não. Há sempre... Não sei. O que é que se passa? Ele não consegue, ele não... Por quê? Porque a palavra está lá. Está criada lá, está a gerar... E nunca há de ser ninguém na vida, nunca há de ser ninguém na vida. Ele não quer ninguém na vida, nunca há de ser ninguém na vida, não quer ninguém na vida. E anda ali naquilo. Eu nunca mais me esqueço que quando o Ruben estava na igreja, que ele era mais pequenino, agora ele já é adulto, tem a vida dele, mas quando ele estava na igreja, ele tocava bateria e ouvia eu falar palavras positivas. E ele dizia... Eu hei de ser rico, eu hei de ser rico, eu hei de ter tudo, eu hei de ser rico, eu hei de ter tudo, não vou precisar de ninguém, eu hei de ser rico. Graças a Deus, Deus o tem abençoado. Portanto, ele não se deixou levar pelas conversas opostas. Eu vou ser um desgraçadinho, eu nunca vou conseguir, nunca vou ser ninguém, vai ser um problema, eu não sei como é que eu vou fazer, eu nunca vou ser ninguém. Ele nunca falou essas coisas, ele ia sempre dizer o contrário. Aquilo que ele queria era aquilo que ele dizia, é isso que ele tem. É abençoado por Deus. Então o poder das palavras é muito forte. Nós temos que ter cuidado. Portanto, como é que nós podemos combater o diabo, os principados? Falando a palavra de Deus. Está escrito, Satanás. Dobra os teus joelhos ao nome de Jesus Cristo. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. E quando nós dizemos isto e utilizamos um versículo da Bíblia, está escrito, Satanás, que Jesus Cristo veio para me dar vida e vida com abundância. Você está a trazer vida para si. Se a vida durar 10 anos, passa a durar 20. Porque você está a pôr em movimento uma palavra de vida, e se não dissesse isso, não disser isso, está a fazer o contrário, está a pôr em movimento uma palavra de morte. O diabo vem roubar, matar e destruir. E a gente ouve, é preciso cuidar com o diabo, porque ele anda aí a matar as pessoas. Traz acidentes, traz desgraças, traz doenças incuráveis, traz problemas de toda a natureza, traz fome, traz peste, traz guerra, traz pessoas más. Isso é a linguagem que o diabo quer. E estas palavras todas que eu disse, elas estão agora numa bandeja para prosperar. Eu quebro o poder das palavras todas que eu acabei de dizer, como exemplo, no nome de Jesus Cristo. Fico sem efeito. E agora eu digo que Jesus Cristo veio para dar vida, vida com abundância, que pelas pisaduras de Jesus Cristo nós já estamos curados. Eu digo que Jesus Cristo, verdadeiramente sendo rico, por amor a nós, fez pobre para que nós enriquecêssemos. Eu digo que Jesus já supriu todas as nossas necessidades. Eu digo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor e Ele abençoará o nosso pão e a nossa água. Eu digo que as bênçãos de Deus me alcançarão onde quer que eu esteja, tudo o que eu puser a minha mão será abençoado. Quando nós dizemos estas palavras, elas estão numa bandeja. Agora, um monte de palavras que eu disse, só podem prosperar. O Espírito Santo pega nelas e vai materializá-las. Por isso é que nós hoje estamos na casa de Deus. Por causa das palavras que todos nós dizemos boas. As palavras boas que nós dizemos fazem com que nós prosperemos. Amém, irmãos? Então, falar a palavra contra o diabo, como Moisés fez. Moisés precisava de água, falou à rocha e a rocha teve que dar água. Jesus falou ao diabo e o diabo teve que obedecer. Lucas 4 também fala sobre isso. Se quiserem abrir, Lucas 4. Versículo 4 diz, Jesus respondendo, disse-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está a ver? Há bocadinho, o diabo estava a tentar Jesus, lança-te daí abaixo, porque Deus dará ordem aos teus anjos para te guardar em todo o caminho. E Jesus disse, está escrito, Satanás. E agora, Jesus disse, está escrito, que nem só de pão viverá o homem. Nem só das coisas materiais o homem vive. O homem também precisa de viver. Vive também pelas partes espiritual. É essa que domina a material.
está escrito que nem só de pão viverá o homem. Não estejas a tentar, porque eu sou o Senhor e eu vou conseguir. Eu vou ter pão, sem ser pão transformado numa pedra. Às vezes nós queremos que Deus faça coisas assim extraordinárias na nossa vida, de um momento para o outro. Mas há leis. E as leis, elas têm que se cumprir. Não é numa lei de transformar pedras em pão. Não há nenhuma lei dessas. Não podemos obrigar agora que as pedras se transformem em pão, porque não é essa a lei que Deus instituiu. Jesus nos deu poder, Lucas capítulo 10, versículo 19. Já está quase. Lucas 10, versículo 19. Leiam todos em voz alta. E eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então nós vimos em Apocalipse, logo no início, que o diabo é a antiga serpente. E agora Jesus, a palavra de Deus está aqui a dizer, através do apóstolo Lucas, que Deus nos deu poder para pisar a força dele. E nada nos fará dano algum. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada me fará dano algum. Posso todas as coisas naquele que fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Maior é Deus que está em mim do que o diabo está no mundo. Então, Deus abençoará o meu pão e a minha água. Eu estou por cima e não por baixo. Por cabeça e não por cauda. Então, essas palavras que nós falamos funcionam na nossa vida. E se elas funcionam, prosperam. E nós não temos motivo para estar aflitos. Tudo o que dissermos, isso nos será feito. Marcos 11. O que é que nós estamos a falar? Palavra de Deus. Palavra de Deus. A palavra que nós falarmos, ela funciona. Funciona. Estamos a falar palavra de Deus. Agora, nós temos que agir, acreditar e agir falando a palavra de Deus. Porque podemos correr o risco de nós sermos bons pregadores. Todos nós. Sermos excelentes pregadores. Muito eloquentes, até fazermos sinais com os braços, gritarmos, subimos o tom de voz, baixar o tom de voz. Deus é bom, aleluia, aleluia, glória a Deus tem, pum. Ou podemos ser, graças a Deus, que Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele está conosco, nada nos vai faltar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, Deus é maravilhoso, não tenha medo que Deus está no controle da nossa vida e Ele vai abençoar-nos. Como nós podemos falar, glória a Deus. Se Deus é bom, a sua graça me basta. Há para todos os gostos. O que importa é que nós temos que falar a palavra e acreditar nela. Porque um pregador que fala entusiasmadamente e manda braços para o ar e grita, e os irmãos estão todos eufóricos porque estão embebidos daquele espírito, daquela ousadia, e depois nos chega ao fim, ele diz: irmãos, agora eu tenho um carro avariado e eu precisava comprar um carro novo, irmãos. E o meu carro está muito velhinho, já tem não sei quantos quilómetros, irmãos. E como é que nós vamos fazer, irmãos? E os irmãos dizem: então o pastor é que sabe como é que há de fazer. É comprar o carro com essa ousadia, irmão. O pastor pregou tão ousadamente que eu creio que Deus ousadamente lhe vai dar um carro que nós nem precisamos contribuir. Está a ver o contraste? Uma grande pregação e depois vai dizer que precisa de um carro novo. Que o carro está velho, está a variar,
Foi o irmão que ia buscá-lo, teve que pegar no telemóvel, chamar o irmão para ir buscá-lo porque o carro avariou no caminho. É um contraste. Não faz sentido. Porque é uma pregação tão entusiasmada e depois está-se a queixar porque está tudo mal. Não há confirmação da palavra. A palavra tem que ser confirmada. Nós falamos a palavra, agimos segundo a palavra. Se Deus diz, a tua graça me basta. Amém? Vocês são uma igreja maravilhosa, porque nunca foram bater à minha porta a dizer que não tinham que comer. Nunca foram à minha porta a dizer, pastor, o meu carro avariou e agora não tenho carro. Nunca foram lá fazer queixa de nada nem de ninguém. É esta igreja que é uma igreja vitoriosa. Amém, irmão? Nem eu também vou lá bater à vossa porta. Só nos juntamos para nos alegrarmos, para estarmos juntos, para nos festejarmos, para comermos, para bebermos, para nos alegrarmos. Não é para lembrarmos das desgraças e aflições. Nada disso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, temos que acreditar e agir segundo a palavra de Deus. Marcos, capítulo 11, versículo 23. Porque, em verdade vos digo, que qualquer é o António, o Joaquim, seja quem for, disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, acreditar que fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Eu não vou fazer as montanhas ir para o meio do mar. Mas, diz a Bíblia, no fim, tudo o que disser lhe será feito. Eu quero falar contra o diabo e vou ordenar a ele que pare a sua atividade em relação à minha saúde, no nome de Jesus Cristo. É tudo o que disser. Eu não me interessa das montanhas. Mas é tudo o que disser. Então eu vou dizer, Satanás, te proíbe no nome de Jesus Cristo de trazeres qualquer espírito de enfermidade até mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu nasci para ser saudável, para viver uma longa vida. Eu nasci para ser feliz. Por isso, eu quebro o teu poder, a tua influência sobre a minha saúde no nome de Jesus Cristo. Tudo o que disser. Eu não vou transportar as montanhas para o meio do mar. Imagine que o teu irmão pega na montanha onde você tem a sua casa e vai pô-la no meio do mar. Você agora quer fazer o que a Bíblia diz. E diz, a Bíblia diz para eu transportar uma montanha, então eu vou pegar na montanha do irmão António, que ele tem lá a casinha lá no alto, vê tudo, tem uma paisagem bonita, tem lá uma piscina, e agora pego na montanha e vou pô-la no meio do mar. Onde há ondulação, ventos contrários, onde de inverno o vento assobia, é uma tristeza, uma angústia, uma nostalgia. E o irmão pegou na montanha, tirou a caça lá do nosso irmão, estava lá num pináculo, e foi pô-la no meio do mar. E o nosso irmão, tudo o que disser será feito, ele pega na sua casa e vai pô-la no meio do mar também. E de bocado estamos numa guerra. O irmão contra o irmão, porque usam a palavra erradamente. Não é com esse sentido. Amém, irmãos? A palavra é usada para corrigir o nosso inimigo, para o combater, para anular o seu poder sobre nós. Tudo o que disser, que seja útil para nós, para o seu povo. Eu ordeno ao espírito de pobreza que saia da minha nação de Portugal e não volte mais no nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que haja novas empresas, que haja criação de riqueza em Portugal, que haja emprego. Eu ordeno no nome de Jesus Cristo que todas as pessoas que são maliciosas, que não querem o bem do povo português, que saiam dos seus cargos de autoridade e sejam colocadas pessoas honestas no seu lugar. Tudo o que disser, lhe será feito. A ver, se nós dissermos isso, vai haver empregos em Portugal. Não precisamos ter os irmãos, como temos o nosso irmão, a trabalhar fora, longe da família. É por causa de nós não falarmos a palavra de Deus. Temos que falar a palavra falada, tudo o que disser será feito. O que é que você quer que lhe faça? É isso que você tem que fazer. Agora, não vamos usar a palavra para fazer mal, para causar dano a alguém. Não.
Ele é o nosso inimigo. É bom lutarmos contra o diabo, porque não vamos ter medo dele. Não, o diabo não mete medo. Mete medo a quem tem medo. Quem não tem medo, o diabo não mete medo. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Nós temos que ter uma atenção que é o seguinte: nós não podemos estar desunidos. Isto é, nós temos que estar com o mesmo espírito. Se nós todos estivermos com a mesma intenção espiritual, o diabo não consegue fazer nada. Por isso é que a oração de concordância ela é muito importante. Aqui o Salomão está a dar um exemplo que um cordão dobrado ao meio é mais difícil de partir do que singelo. Não é? Se nós todos irmãos em Cristo temos a unção de Deus, já sabemos quem é o nosso inimigo, como é que nós devemos resistir a ele? Usando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, anulando o poder de Satanás na nossa vida, na vida daqueles que são da nossa família, dos nossos irmãos em Cristo, da nossa igreja ou não. Porque há irmãos que estão noutras igrejas, desconhecem o poder da palavra, porque há outros ensinamentos, e eles precisam da nossa oração. E nós devemos orar pelos nossos irmãos em Cristo. Também são da nossa família. Mesmo irmãos de outras igrejas. Não tem problema nenhum. Eles são da nossa família. Nós um dia vamos estar ao lado deles e eles ao nosso lado. Se calhar vão ficar ao nosso lado. E se nós não orarmos por eles aqui, quando estivermos lá ao lado uns dos outros, como é que vai ser? Então nós temos que viver todos com o mesmo espírito. Quando tivermos este espírito, este sentido espiritual, nós vamos lutar contra o diabo e o diabo vai ser derrotado. Diz aqui, o versículo Eclesiastes 4, 12. Se alguém quiser prevalecer contra os dois resistirão. Depois dá um exemplo. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Nós temos que estar unidos. Por exemplo, nós estamos aqui todos juntos. Então, toda a congregação fica de pé agora. E agora vamos usar a palavra. E vamos dizer: Satanás, nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui reunida, em concordância, te dizemos que Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Em concordância, nós dizemos que nós temos todas as nossas necessidades supridas em glória por Cristo Jesus. Em concordância, nós dizemos que temos poder, autoridade sobre toda a tua força. E em concordância, nós anulamos agora toda a tua força sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre os meus irmãos em Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Declaro que a bênção de Deus, ela está no meu lar, está na minha família, está na nossa igreja, e nós estamos por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Declara ainda, Satanás, que eu viverei longos anos, cheios de vida, no meu pleno juízo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós não temos que ficar doentes, não temos que ter doenças de Alzheimer, não temos que ter essas doenças que nos incapacitam. Nós somos filhos de Deus. E um dia, quando nós tivermos que partir, nós morremos fartos de bons dias. É o que a Bíblia diz. As bênçãos de Abraão já são nossas por herança. E, portanto, quanto à morte, ela está proibida de vir até nós. E a vida, ela está garantida. A vida vem de Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Tenha um dia abençoado no nome de Jesus. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Agora eu conheço a verdade de Deus, e a verdade te libertará. Ele está contigo, Ele vive em ti, Ele jamais te abandonará. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom, é um Deus de paz e de amor, libertador à raiz de Davi, leão de Judá. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Agora eu conheço o Filho de Deus, e o Filho já me libertou. Ele está comigo, Ele vive em mim, com seu sangue Ele me comprou. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom, é um Deus de paz e de amor, libertador à raiz de Davi, leão de Judá. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci,